Se você é um profissional da área de RH e trabalha com recrutamento e seleção, eu aposto que você já enfrentou diversas dificuldades, como dificuldade de atrair o candidato desejado, aquele candidato qualificado que se adequa na sua vaga. Aposto que no meio do processo seletivo você teve que mudar a divulgação da vaga e teve que recomeçar tudo do início. Então, se você já passou por isso, fica comigo aqui no vídeo que nós vamos compartilhar um pouquinho de experiência e ajudar a adequar o seu processo de seleção, ok? Mas primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Gabriela, mas todo mundo me chama de Gabi, então pode ficar à vontade. Eu sou psicóloga de formação, mas sempre atuei relacionada à parte de gestão de pessoas e RH. A minha experiência é relacionada a empresas. Hoje eu atuo com consultoria de RH e gestão de pessoas, além de participar do gerenciamento de riscos psicossociais. Essa minha atuação nas empresas me trouxe experiências incríveis e esse canal é para compartilhar um pouquinho com você. Antes da gente falar sobre os desafios no processo de recrutamento e seleção, a gente precisa entender que o mercado ele pede que a gente tenha um processo bem estruturado para facilitar e otimizar o nosso tempo. Afinal, não é só fechar uma vaga, não é achar somente o candidato ideal. Esse candidato tem que ter a expertise técnica, tem que ter também inteligência emocional, além de ter o fit cultural com a empresa que a gente está trabalhando a vaga. Tem que ter todo o pacote completo. E além disso, além da experiência da empresa no fechamento da vaga, nós precisamos também gerar uma boa experiência para o candidato, para trabalhar a nossa marca empregadora. Parece difícil, não parece? Parece, mas não é tão difícil. E tudo isso impacta diretamente no resultado da empresa. Então, para a gente ter um recrutamento eficiente, nós precisamos de 4 pontos. Primeiramente, ter um processo bem definido melhora tanto a experiência do candidato, que já sabe o que esperar em cada etapa, quanto a experiência de quem está trabalhando na vaga. E aí você já vai ter clareza de como executar cada etapa e quando acabar uma você já sabe qual vai ser a outra até encerrar o ciclo daquela vaga. Quando a gente tem um processo desorganizado, além de gerar vários ruídos durante o processo, isso pode impactar a imagem da empresa no mercado, porque aí o candidato vai ficar confuso, não vai saber se a vaga já foi fechada, não vai saber se ele ainda está no processo e é capaz de ir lá no LinkedIn falar mal da empresa, que a gente sabe que isso acontece. Então nós temos alguns passos para seguir. Primeiramente, o mais importante, definir o perfil da vaga. Como que a gente faz isso? Perguntando para o gestor. A gente precisa ter um formulário oficial para a abertura da vaga, direitinho, tudo descrito, os requisitos, as competências necessárias, tudo que aquela pessoa precisa ter para estar dentro dessa vaga. Também é preciso ter bem claro as formas de recrutamento, tá? Eu vou fazer um recrutamento interno para aproveitar essa vaga ou eu vou fazer um recrutamento externo? Onde que eu vou divulgar as minhas vagas? Vou divulgar somente no site da empresa, nas redes sociais? Vou utilizar o LinkedIn, o Cato, Gup, qualquer plataforma. Algumas plataformas dessa têm curso. Então, dependendo da empresa, ela não se disponibiliza a ter esse orçamento para contratar essa plataforma. Mas nós temos outras opções. Temos também alguns jornais que ajudam na divulgação dessas vagas, algumas prefeituras que entram e fazem parceria para essa divulgação. Então, assim, quando a gente fala de divulgação, tem sempre uma nova forma de divulgar. Isso aí a gente tem que estar com a cabeça bem aberta. Voltando lá para o começo da definição da vaga, lá também a gente já tem que deixar as etapas certinhas. Como que eu vou fazer? Vou fazer uma triagem inicial, já vou encaminhar os currículos para o gestor, ou o RH mesmo vai fazer essa triagem. E aí, pessoal, é muito importante na hora de fazer a triagem se atentar e dar a maior atenção possível. Por quê? Às vezes você vai selecionar uma pessoa que não precisava ser selecionada para aquela vaga, às vezes por você não ter tido tempo de dar atenção àquele currículo. Ou pode ser que você perca algum candidato que seria bacana, também por não ter dado muita atenção ao currículo dele. Então a gente tem que achar um meio termo aí e se atentar à descrição da função. Passou a triagem, entrevistas. Algumas empresas trabalham com entrevista diretamente com o RH e depois a entrevista com o gestor. Eu já tive boas experiências fazendo entrevista diretamente com o gestor. Nesse caso, vai muito da cultura da empresa e também da quantidade de currículos que a gente tem. Tem algumas vagas que tem tão pouco currículo que dá pra gente fazer tudo junto no apanhado que em um dia você consegue resolver. Algumas outras é necessário, primeiramente, você fazer o contato telefônico para entender um pouco da realidade, tirar dúvidas sobre aquele currículo. Outras tem tanto currículo que às vezes você gasta mais tempo, então vale a pena fazer a entrevista do RH e depois passar para a entrevista do gestor.
Se for necessário aplicar algum teste técnico, a gente já alinha também anteriormente, teste psicológico, então aí depende muito da vaga que você está trabalhando. E aí, pessoal, é muito importante documentar cada etapa. Se você não tem um software, que é muito legal de ter um software, né, para você conseguir fazer todas as etapas, se você não tem, trabalha com o bom e velho Excel, que nunca falhou, né? Pelo menos para mim nunca falhou. Eu amo Excel. Então, pessoal, é muito importante documentar tudo, desde a triagem, abrir uma pastinha lá e colocar os candidatos, ter uma planilha com um banco de currículos para você poder aproveitar futuramente aquele candidato que dessa vez não deu certo. Criar também um histórico do processo seletivo. Candidato tal, principais características, qual etapa do processo que ele tá, por que ele não foi aprovado em tal etapa. A gente precisa documentar tudo para... Eu sempre falo pra gente ter provas no futuro quando a gente voltar para consultar, porque não confie na memória, que memória a gente esquece, ok? Número 2, a comunicação é primordial. Primeiramente, alinhar a vaga com o gestor. Além dele abrir a vaga no formulário, é muito importante fazer um bate-papo com esse gestor para fazer um alinhamento do que se espera. O que ele está buscando com essa vaga, como vai ser o dia a dia com aquele colaborador. Não ficar somente no escopo daquela vaga, a gente precisa de mais detalhes, do dia a dia, de o que aquele colaborador vai fazer, quais as competências ele precisa. Legal até o gestor dar um exemplo de algum colaborador que se encaixe nessas competências para a gente conseguir visualizar melhor e auxiliar na hora de fazer essa entrevista. E falando também de comunicação, é preciso ter um contato direto e rápido com os candidatos. Primeiramente, quando a vaga tem muitas etapas, acontece bastante de perder alguns candidatos por falta de feedback durante o processo. Então, não deixe isso acontecer na sua empresa. Além disso, além de fomentar sempre, dar informações sempre para o candidato, tentar ao máximo ter um processo enxuto para a gente conseguir fechar essa vaga com rapidez. Afinal, tem muita empresa contratando aí e a gente não pode perder um candidato por conta de demora no processo de seleção. O processo de seleção ele tem que ajudar a fechar a vaga, não atrapalhar. Terceira dica, o foco tem que ser na experiência do candidato. A empresa não está fazendo um favor divulgando uma vaga e trabalhando nessa vaga. O mercado mudou muito, gente. Então, hoje as empresas elas têm como foco a experiência do candidato. Primeiramente porque, a depender do ramo da empresa, pode ser que aquele candidato um dia venha se tornar cliente da empresa. Exemplo, um banco, quando faz um recrutamento, você está ali como candidato, mas pode ser que no futuro você venha a ser um cliente, dependendo da experiência que você tiver no banco. Às vezes, a empresa cativa, ela conquista a pessoa investindo nessa experiência durante o processo de seleção. E ainda falando de experiência, na hora da entrevista é muito importante a gente deixar o candidato confortável, para ele entender que aquele momento ali não é um momento de interrogatório, pelo contrário, ele pode ficar tranquilo. Então a gente tem que criar um ambiente acolhedor na hora da entrevista, para que esse candidato, ele não somente se sinta acolhido, mas também para ele conseguir falar o que precisa ser falado. E aí, pessoal, falando de experiência do candidato, eu não posso nem omitir a parte do feedback, né? Terminou o processo, fechou com o candidato, não deixe de dar retorno para os outros candidatos. É uma expectativa que se cria, a pessoa está esperando, às vezes está desempregada, a chance dela é essa bendita entrevista que ela fez com você e ela vai ficar muito feliz se você der um retorno para ela. É um ciclo que se encerra. Pode ser que ela não fique feliz com um retorno negativo, mas pelo menos é uma porta que se fecha para ela partir para a próxima porta. E a quarta dica, alinhamento com a cultura organizacional. Não adianta você contratar o profissional mais qualificado, com a melhor inteligência emocional, com a melhor comunicação e trabalho em equipe, se ele não tiver um bom fit cultural com a sua empresa. Isso vai gerar uma rotatividade. Ele não vai conseguir se integrar naquela cultura. Ele vai, talvez no começo ele até se integre, mas vai acabar rolando uma rotatividade aí. Então é muito importante a gente fazer esse fit cultural com a empresa. E aí, pra gente conseguir fazer um fit cultural, a primeira coisa que a gente precisa é ter os valores da empresa bem definidos. O que é inegociável na sua empresa? O que não pode faltar? Qual é a sua identidade organizacional? Com isso, a gente consegue fazer essa comparação entre a cultura do candidato com a cultura da empresa. Nós podemos também aplicar testes comportamentais. Nós temos alguns questionários preditivos de comportamento,
como o DISC. Temos também testes de personalidade. Pode ser aplicado um questionário de fit cultural ou fazer alguma dinâmica, alguma técnica de grupo. Tudo isso para a gente conseguir identificar e fazer esse fit cultural. Na entrevista, a gente também pode direcionar, além das competências, os valores da pessoa, para conseguir filtrar e entender se está batendo com o que se espera na empresa. É primordial na entrevista não somente ouvir o candidato e fazer as perguntas certas, mas também identificar e falar de forma clara ao candidato o que se espera se ele for assumir esse cargo na empresa. Então é preciso ter claras as expectativas não somente do cargo, mas também da empresa, para a gente já passar para o candidato nessa etapa. Além dessas dicas, pessoal, também é muito importante estar de olho no mercado, porque às vezes você não está atraindo os profissionais que você precisa porque o seu pacote de remuneração ou de benefícios está fora do mercado. Então vale a análise técnica, uma análise estratégica para a gente conseguir melhorar e conseguir atrair os melhores candidatos, ok? Espero que eu tenha ajudado você com as dicas de hoje. Se você gostou desse conteúdo, clica para se inscrever no canal, curte o vídeo e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só fazer um comentário aqui no vídeo. Tchau, tchau!